Então agora, antes de começar a falar esse XC, tem algumas coisas que a gente precisa responder do equipamento. E é o que eu noto, tanto em quem faz, em quem está aí fazendo ativamente XC, voos longos, que ainda tem, eu vejo que ainda tem essa dificuldade, e o pessoal que está começando, que quer começar o XC. Por exemplo, aqui quando está me perguntando que voo escolher e tal, eu pergunto à pessoa, vem cá, o quanto o seu tanque consegue fazer em termos de tempo? Ah, ele chuta 4 litros por hora. Não, você já mediu? Não, não medi. E é importante medir, porque um tanque, ele, de acordo com se o motor é muito novo, se é muito velho, se não está amaciado, o motor tem consumo diferente, então ele não vai sempre ter aquele consumo do manual ali. Então vamos começar aqui, ó. Vamos lá, o primeiro passo, a coisa mais fundamental, tá? É até onde eu consigo chegar. Essa é a pergunta que você tem que responder para planejar o XC. O que meu equipamento consegue fazer? Se você sabe responder essas perguntas, você consegue, se você sabe falar com segurança, meu equipamento faz isso, você está pronto para começar a planejar o XC. Mas a maioria não está nesse ponto ainda, a maioria não consegue falar qual é a velocidade da própria asa e qual é o consumo do motor. Então, uma pergunta fundamental que você tem que responder é quanta distância você consegue fazer na sua velocidade vezes o tempo. Sendo que o tempo que você tem é o seu consumo e a velocidade, o V é a velocidade e o tempo ele é diretamente proporcional ali ao teu consumo. Beleza? Então, vamos começar a falar de maneiras de medir velocidade. Muita gente mede a velocidade por esse método aí. Eles chegam lá na beira da praia ou vão no interior, aí voam numa direção que eles acham que está contra o vento. Esse gráfico aqui, ó, tem cada círculo desse, ele tem um diâmetro igual à medida de cada velocidade dessa aqui, tá? Cada setinha, você tem aqui uma para cima, uma para o lado, uma para o outro lado, é uma direção dessa diferente. Então vamos supor que lá no gráfico eu tenho essa velocidade aqui a 66 km por hora. Eu vou colocar o diâmetro desse círculo aqui, que é só arrastar. Arrasta ele para 60, o valor de 60. Você vê que está 60 aqui. Eu tenho uma outra velocidade que eu medi, 22. Eu vou arrastar o segundo círculo, que é esse aqui, a outra direção, até 22. Esse aqui é o verde. Até 22. Beleza. Esse aqui fez 49. O terceiro círculo eu arrasto até o diâmetro de 49. Você tem aqui, ó, 3 pontos no final de cada seta, né? No final de cada velocidade. 1, 2, 3. Se você pegar esses 3 pontos e traçar uma circunferência que cubra esses 3 pontos, o diâmetro dessa circunferência vai ser a velocidade da tua asa. Beleza? E o legal, assim, só uma informação adicional, o afastamento entre o centro dessa circunferência e esse centro aqui principal, esse valor aqui de afastamento, é a tua direção de vento e a tua velocidade de vento. Então se você abre esse site, carrega esse arquivo, você vai ver esse gráfico lá. Você ajustar esses diâmetros pontilhados aqui de acordo com cada velocidade que você fez, você vai achar a velocidade da tua asa em relação ao ar, e aquela velocidade ali é o que ela vai fazer em relação ao ar em qualquer situação. Certo? Então essa é a maneira de calcular a velocidade. Como é que... E aí esse aplicativo vai te dar esses resultados aí. Ó. O aplicativo está lá com essas linhas lá, quando você setar os valores, 22, 49, 66, ele vai te dar a velocidade do vento e vai te falar qual é a velocidade da asa. Que se aí, nessa conta aí, você viu que deu 50 por hora. Então agora eu sei a velocidade da minha asa, eu sei o que ela consegue fazer. Aí vocês perguntam, Márcio, como é que eu faço para medir a velocidade de cada perna? Eu particularmente, eu uso um GPS para fazer isso, um Garmin. Tá? Que o Garmin você joga lá o triângulo que você fez no programa dele de log lá, aí ele gera o gráfico da trilha que você fez e você consegue cortar esses trajetos, ele separa em trajetos diferentes e dá uma velocidade diferente para cada trajeto. No aplicativo de voo, dá para fazer também, só que você vai ter que trabalhar de entrar numa perna dessa do triângulo, iniciar o aplicativo, iniciar o voo no aplicativo. E aí você mede, você grava aquele voo naquela direção. Aí você entra na outra direção, você para o aplicativo, vai começar um novo, faz como se você começasse um novo voo. Grava aquele voo na próxima direção, 5 km. E aí, terminou os 5 km, parou o aplicativo. Aprova com a nova direção, faz lá
grava o próximo voo. Aí você vai ter a velocidade média em cada trajeto, em cada trecho. É uma ferramenta boa de você conseguir medir a velocidade aí. No Fly Sky High você consegue lá com um botão de parar o voo e iniciar o voo. No PPGPS, no Fly XC, provavelmente você vai ter que fechar o aplicativo e abrir de novo quando você começar a nova perna, tá? Então é uma maneira de fazer o truque lá do sistema, mas ainda assim é a maneira mais aproximada de você ver a velocidade da sua asa. Lembrando que nos métodos anteriores, quanto mais forte o vento, maior vai ser seu erro para calcular. Nesse método aí, o vento pode estar com a intensidade que for, qualquer uma que você vai conseguir calcular a sua velocidade. Márcio, mas as pernas têm que ter sempre o mesmo comprimento. Você tem que fazer um triângulo, assim, o mais importante não é a perna fazer o mesmo comprimento. Se você for iniciar e parar o aplicativo, ela não precisa ter o mesmo comprimento. O que você precisa é garantir que você tem 60 graus, 60 graus entre um traçado e outro. Então por isso que é importante você de repente traçar na tua navegação. Ou 60 graus, ou você faz 120 graus de curva na bússola, ou na provavelmente toda vez. Porque é o que você tem aqui o 120 graus é o que você tem aqui fora, né? Para você fazer essa reta aqui, fazer uma curva para lá, ela tem que girar 120 graus naquela direção. Entendeu? Então a curva você vai fazer sempre curva de 120 graus e seguir uma reta. Certo? Aí você vai conseguir gravando o trajeto em cada direção dessa. Dá uns 5 km que vai dar certo. A 120 graus, segura pelo menos 5 km, grava. Mais 120 graus, segura pelo menos 5 km, grava. Você vai ter as 3 pernas ali. Beleza? E aí depois eu vou disponibilizar o programa, quem quiser, ele está aberto aqui no meu notebook. No final da apresentação eu posso mostrar como é que manuseia ele. Tá? Eu também tenho outro para Triângulo Phi que vai dar certo. A próxima coisa, você já sabe a sua velocidade, então você já sabe o quanto rápido você consegue chegar. Você tem que saber agora quanto tempo você tem para chegar onde você quer. Então, medir o consumo. Não tem muita ciência nisso aí, mas tem uns métodos mais precisos de fazer, ao invés de você encher teu tanque lá pela marcaçãozinha, que aquele tanque tem inclinação, tem erro. Então, galera, a melhor maneira para quem quiser saber exatamente o que o motor consegue fazer, primeiro, você enche o tanque com um pouquinho lá. Eu costumo, para não ter trabalho para esvaziar o tanque depois, eu coloco lá 100 ml de combustível só para esquentar o tanque. Aí eu dou aquecimento nele, 100 ml, 150 ml, dou aquecimento dele só para até dar pane seca. Aqui ele fala que botar aquecer o motor previamente e esvaziar, mas põe 150 ml e aquece ele até ele dar pane seca, tá alto e tudo lá. Deu pane seca, tá vazio, aí você coloca um volume conhecido de combustível. Você pode colocar 1 litro, vamos lá, 1 litro. Se seu motor tiver um consumo de 4 litros por hora, ele vai voar 15 minutos. Você vai chegar e decolar. Só que tem o tempo ali que você vai gastar se conectando e tal, ainda com o motor ligado. Então esse errinho ali do combustível você vai ter. Se você colocar 2 litros, você vai voar meia hora, cerca de meia hora. É o que se espera. Esse erro do aquecimento, do tempo que você gasta equipando já diminui. Então, quanto mais você colocar, mais você diminui o erro. Eu costumo botar 2 litros, já botei 4 no passado, eu costumo botar 2 litros e ver se eu vou próximo de meia hora. Se eu vou ir próximo de meia hora, até 29 minutos, eu considero 4 litros por hora. É só fazer a conta. Tá? E a partir daí, conforme vocês forem fazendo o voo, tá? Desculpa, tá aí na apresentação, tá? Voa até da pane seca. Contar o tempo que desce, isso é importante também. O tempo que você vai contar é o tempo que o seu voo inicia no seu aplicativo. Pegou velocidade de voo, beleza, não interessa a altura que você está. Pegou velocidade de voo, está contando o tempo de consumo. Motor morreu, deu pane seca, não para o tempo naquela hora. Por quê? Você teve um consumo alto para ganhar uma altitude. Então aquele consumo alto vai ser compensado. A energia que você gastou para chegar naquela altitude, com aquele consumo de combustível extra, você vai compensar aquela energia descendo, planando. Então, mesmo com o motor morto, já deu pane seca e tal, você vai contar o tempo que você levou até você tocar o chão de novo. Porque a energia para subir é a energia que você vai compensar para a energia extra que você precisou para subir, a gasolina extra que você precisou para subir, que é naquela altitude, você vai usar, vai ser compensado na hora que você estiver descendo no planeta. Beleza? Então aí você vai marcar o tempo. E aí é só dividir o combustível que você botou pelo tempo que você voou. Bem simples.
vai dar aí cerca, a gente espera dar cerca de 4 litros por hora e tal. E aí o importante é você continuar verificando isso, você vai fazendo voos, vai ver se aquela tua medição fez sentido. Toda vez que fizer uma medição, uma revisão, e for revisar seu carburador, for mudar, revisar seu carburador, limpar, mede de novo, porque é sempre bom você ter o consumo. Eu vou explicar já porque o consumo é a parte mais importante para você ter na mão na hora do voo de cross. Voltando aqui para o consumo rapidinho, a dúvida que muito piloto, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Rômulo, tá? O Rômulo estava com o WhatsApp com ele toda vez que enquanto ele estava lá batendo recorde. Eu falei para vocês lá no restaurante, no churrasco lá, que uma pergunta que ele me fez, quando ele virou a última perna, ele falou que olhou para o tanque e falou: eu não sei se a gasolina vai dar. É uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta que eu fazia no começo. Eu não sei se minha gasolina vai dar para essa última perna. Principalmente quando você vê o tanque baixinho, porque você está calculando com pouca margem de erro, você vê já o tanque baixinho e você ainda com uma distância para cumprir. Todo mundo se sente confortável com o tanque cheio, mas quando o tanque está vazio, você não sabe a hora que o tanque vai morrer. Se eu já voei com um tanque inteiro e eu marquei o tempo que esse tanque inteiro durou, por exemplo, se eu estou na minha última perna ali, eu estou a 30 km do meu ponto final e eu estou voando a 30 km por hora e eu sei que eu já voei, eu tenho tanque para 4 horas e eu já voei 3, eu sei que eu consigo, meu tanque vai estar baixinho lá, vai estar parecendo que vai estar no cheiro da gasolina, mas eu sei que eu consigo voar 4 horas. E eu sei que eu preciso de 1 hora para chegar no meu percurso. Se eu voei 3, eu tenho 1 hora de combustível com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Então por isso que saber o consumo do tanque te dá uma segurança muito grande de ver que você pode terminar seu trajeto. E eu vou até mostrar para vocês no final da apresentação as anotações que eu faço para poder ir acompanhando os parâmetros do voo e vendo realmente se eu vou conseguir cumprir aquele trajeto naquele tempo. Então, galera, o trajeto não é quilometragem, não é velocidade, o trajeto é tempo. E saber o tempo do seu tanque é o coração do planejamento inteiro do GC. Essa questão de consumo não influencia muito a força do vento, a quantidade de aceleração que você está dando, toda essa questão também não influencia no consumo, não? Influencia sim, tá? Se você sobe 1000 RPM, teu consumo, se você sobe 1000 RPM, a tua velocidade de cruzeiro, você vai subir o teu consumo exponencialmente. Mas é por isso que queimar um tanque inteiro e fazer um voo assim, variado, com todos os tipos de rotação e tal, sem tentar economizar, fazer um voo normal, com um tanque cheio até da pane seca, isso aí vai te dar uma ideia perfeita de quanto o teu tanque dura. Você não vai afastar muito disso. E no voo cross, galera, você vai querer ficar ali próximo do voo nivelado o tempo todo, tá? Porque você quer a sua maior economia de combustível. E outra coisa que é lenda, tá? O pessoal fala: cross, vou meter lá para cima, eu quero chegar logo, tal, vou abrir o streamer. Se você enche o tanque todo e você tem gasolina de sobra para fazer isso, abre o teu streamer, bicho, sem problema nenhum, você vai chegar lá rapidinho. Mas se você quer chegar mais longe, o melhor é você ir na velocidade, no ajuste ótimo da asa ali. Para quem tem asa Ozone, é uma marquinha branca que tem no meio ali com 2 dedos de trimmer aberto. A do deck é mais ou menos ali no 3, no regulagem 3 do trimmer. São as asas que eu tenho mais familiaridade, tá? A Flow é trimmer todo caçado. A Flow, a velocidade, o planeio ótimo dela é toda caçada. Ela tem toda caçada e depois você abrindo até o imã continuar, o imã colado ainda, aquele imã colado no fixador dele ainda, você abre o trim de forma que ele fica mais ou menos no meio ali. Aquela ali é considerada uma velocidade que você consegue um pouco de velocidade sem o consumo aumentar muito. Mas eu posso falar para vocês de carteirinha, tá? É o mais econômico. O mais econômico e o planeio ótimo também, tá? De Flow eu consigo falar. A Sol ela tem uma marquinha lá, depende da asa, eu vou mais na Effect, mas enfim. O que eu quero dizer que não é econômico, não vale a pena, porque se você vê o quanto a tua rotação sobe, o quanto o teu consumo aumenta quando você abre o trim,
e você prestar atenção de quanto você ganhou de velocidade, aquela velocidade que você ganhou não compensa a quantidade extra de gasolina que você está queimando, a não ser que você esteja sobrando de gasolina. Vamos dizer que eu estou com mais gasolina do que eu vou gastar em 12 horas na luz do dia. Eu posso queimar muita gasolina, porque eu tenho mais do que a luz do dia. O meu voo é só a luz do dia e eu só posso queimar o que eu vou usar na luz do dia. Então aí eu posso abrir trilha à vontade. Mas se eu quero voar 12 horas e quero chegar na melhor distância nessas 12 horas, com o combustível que eu tenho para 12 horas, é trim no neutro. Tá? Não entra nessa onda de abrir trim, nem nada disso. Isso aí vai ser uma dica boa para quem vai participar da corrida amanhã. Tá? Conversa de abrir trim para ir embora, você vai detonar a sua economia. Beleza? A Nova Flex, você não tem o conhecimento dela? Não. É de qual fabricante? Eu não sei. Eu não conheço ela. Mas no manual da ASA normalmente fala a trimagem que você precisa voar, que é a trimagem neutra. Tá? Eu posso dar uma olhada depois. Vamos lá. Aí, site que eu uso para selecionar o percurso, galera, você tem aí o Google Earth, tá? Quando eu estou planejando que percurso eu vou fazer e tal, tem lá o Google Earth que eu uso para traçar, ver lá a medida de um trajeto de um ponto ao outro, para estudar o relevo e tal. É a melhor coisa que tem para estudar. Tá? Eu tenho aí o Wind, o site do Wind, que é para avaliar a condição climática, que a gente está olhando aí, por exemplo, aqui toda hora para decidir quando vai ser a janela de prova. Você tem o que o Samuel mostrou ontem, que é o GeoAIS Web, tá? Que a gente verifica espaço aéreo. Para quem ainda não está com muito espaço aéreo na mão, na região que mora, o que ele mostrou ontem. E também eu tenho que avaliar se eu vou ter resgate, galera. Se você não tem resgate, você tem que escolher um circuito fechado. Se você quer fazer um downwind da vida, você tem que ter o aplicativo do Tinder para arrumar um amigo, então uma namorada que queira fazer o seu resgate. É um aplicativo útil para quem quer. Mas assim, se você fizer um voo de tirada, você vai depender de resgate. Você tem que ter alguém para fazer, senão você não vai conseguir fazer. Agora, tem outras modalidades XC. Se eu não tiver um amigo e não quiser baixar o aplicativo do Tinder, se você quiser esse percurso aí, que é a distância ali, você tem que baixar o aplicativo do Tinder se você não tiver um amigo. Aí isso aí é o que chama de distância livre, tá? Você normalmente vai a favor com ela no vento, tá? A velocidade que você consegue é maior que a velocidade média da asa, que é aquela quente média. Você tem necessidade de resgate, a não ser que você queira voltar a pé esse percurso todo, voltar de ônibus. O planejamento é muito mais simples, porque você não tem que se preocupar com o consumo. Onde o motor morrer, morreu. Se você não chegar no teu ponto final, o teu resgate vai te pegar de qualquer forma. É o percurso mais fácil, garantido. Você consegue também cumprir distâncias maiores, porque você está passando aí, você está andando com o vento, né? Até o recorde hoje, se eu não me engano, está em 800 e poucos km, enquanto que o Triângulo Fly do Rômulo está em 517. Você vê a diferença. Um triângulo você tem que voar com 890, né? 517 do Rômulo. Então você vê a diferença. Só que o Rômulo teve que voar todas as direções. Então ele teve que voar contra o vento. Mas essa questão assim, dessa distância toda também, o vento acontece muito de mudar também, né? Ele não está sempre. É difícil. Se você usar, quando a gente olha lá o Wind, você vai ver que você tem corredores no Brasil que você consegue pegar uma velocidade e você segue aquele corredor. Esse aí, eu tentei fazer um voo de quebra de recorde no sertão do Nordeste ano passado, e a gente estava tentando justamente pegar esse corredor de vento. A gente desencontrou com ele, porque eu tinha que embarcar na plataforma na segunda, eu tinha que sair da Bahia no domingo e o vento ia entrar no domingo. Então acabou que a gente fez o voo na sexta-feira com o vento menor, mas ainda assim foi legal. Decolou perto de Salvador, né? E pousou lá no Piauí, numa cidade chamada Paulistana. Foi 630 km de voo, foi voozaço, foi pelo sertão, visualzaço, foi muito legal. Quanto tempo que Deu 10 horas e pouco de voo. 10 horas e pouco. Na época eu estava com. O motor não estava macio ainda, ele estava consumindo muito. Entendeu? Então ele acabou bebendo. Eu queria voar para 12 horas, mas com aquele consumo que ele estava não tinha como. Mas hoje em dia ele está legal.
Uma térmica forte, o que você faz? Você pega uma térmica Eu vou forte, acima. você acelera e Eu vou acima. Térmica, eu já vou falar de térmica então. Deixa eu só acabar de falar desse pedaço aí, já falo da térmica. Para quem gosta de logar o voo, de estar lá, de disputar nesses sites aí, tem sites que você registra o seu voo e que fica uma brincadeira ali, do pessoal comparando os voos, tal, de quem tem um voo mais pontuado que o outro, tá? Essa distância livre, no site da FAI, ela vale 1 ponto para cada quilômetro. No XC Brasil, que é o site que a maioria usa aí, ele vale 1,5 ponto para a quilometragem que você... 1,5 ponto para cada quilômetro que você fez. E no XC Contest, essa distância livre, ela vale 1 ponto para cada quilômetro também. Tá? Aí você tem outro trajeto, que é um pouco mais complexo, que é o triângulo livre, não é o triângulo FAI. É qualquer triângulo que você quiser fazer. E também, isso aqui, você tem que lembrar que o voo de ida e volta, o que vocês vão fazer amanhã, é um triângulo livre. Porque ele tem, se você olhar bem, ele tem 3 lados. Você foi, você voltou e tem a distância entre o ponto que você saiu e o ponto que você chegou. Então forma um triângulo. Isso aí é um triângulo livre. Ele é mais simples de planejar, mas ele é mais complexo a distância livre. Como eu falei, no começo aqui tinha gente perguntando, que velocidade eu posso ir a favor do vento, até quando eu sei que eu posso ir a favor do vento, de forma que eu tenha combustível para voltar. Esse triângulo, ele exige essa estimativa. Uma coisa que eu estava explicando para a galera aqui de como você faz esse cálculo. Tá? Normalmente os instrutores falam para não botar o aluno na roubada, e é só por isso que você deve iniciar teu voo contra o vento primeiro e terminar seu voo a favor do vento. No mergulho, eles falam para mergulhador iniciante a mesma coisa. Depois que você evolui, você vê que não é bem assim. Você consegue planejar seu voo de forma que você começa ele a favor do vento e você consegue voltar contra depois. Tem um cálculozinho, depois eu vou passar para vocês, eu posso explicar, que é simples pra caramba, mas basicamente o segredo é esse, é saber quanto tempo teu tanque dura, aquela gasolina que você botou dura, e a partir daí você consegue ver. E você saber, estou fazendo tanto de velocidade agora, porque o vento está me empurrando, então na volta o vento vai estar contra, eu vou estar fazendo menos. Você saber essas 2 velocidades também de cabeça rapidinho, você consegue fazer o cálculo de forma que fala o quanto você pode ir para frente a favor do vento, e o tempo que você tem que deixar reservado para poder voltar. Tudo em função do tempo. Sempre no paramotor é tempo, é todo o tempo. Esquece quilometragem, esquece velocidade, como eu estou falando. Tá? Então aí você tem necessidade de explorar, de estimar essa velocidade. É possível fazer uma menor distância contra o vento, né? Porque vamos supor que eu estou planejando um triângulo grandão aqui. Como é um triângulo livre, eu posso deixar qualquer lado aqui pequenininho. E eu posso esticar todos os outros lados que não estão encarando o vento e deixar o lado encarando o vento menor. Ou seja, basicamente na praia, com o vento lateral, eu posso ir até onde eu quiser e voltar até onde quiser. Deixar o vento lateral o máximo possível nesse triângulo é a melhor estratégia. E aí nos sites de cross country, né, esse triângulo ele vale 1,2 ponto no site da FAI, para cada quilômetro que você faz, 1,75 no XC Brasil, e ele vale 2 pontos no XC Contest. O XC Contest é um site europeu que está, na minha opinião, ele vai acabar sendo mais usado aqui no Brasil pelos brasileiros do que o XC Brasil. Porque o XC Brasil é muito voltado para quem é afiliado na BVL. Se você tem algum problema técnico com seu login, alguma coisa assim, a BVL não te ajuda porque você é do paramotor, você não é afiliado. Você pode chegar lá e se inscrever, mas qualquer problema técnico eles não vão resolver para você. Entendeu? Então tem essa complicação ali do XC Brasil. Eu uso. Hã? É mantido pela CBVL. É mantido pela CBVL, é o que eu falei. Eu não sei se você tem alguma maneira de hackear, né? Mas tá para migrar para o XC Contest. Ah, é? Ah, legal. Não dá, mas o Leonardo está muito bom nesse projeto. Tá. Beleza. E aí, o que a gente vai pegar aí, isso aqui, galera, é uma analogia do que a gente vai fazer amanhã. Triângulo livre. Quem quiser que eu passe o cálculo de estimativa de combustível que você precisa voltar, depois da apresentação aqui eu passo. Ela não está na apresentação, porque eu tenho que explicar com a calculadora como é que faz o cálculo e tal. Vem procurar que eu passo. Beleza? Agora,
depois de amanhã a gente está olhando aí fazer o triângulo Phi. O triângulo Phi, a regra dele é simples. O menor lado dele tem que ter 28% do maior lado. Para entender isso bem, imagina que tem um triângulo aí de 100 metros de comprimento total. Um lado dele vai ter 44 km e os outros dois lados vai ter 22. Se tiver algum lado desse triângulo de 100 metros maior que 44, ele não é mais um triângulo Phi. Tá? E aí vocês vão ver, depois vocês vão ver lá no site que planeja o voo, que tem uma print da tela aqui, e para quem tem o plugin aí do XC no Fly Sky High, você tem esses símbolos aqui, essas formas geométricas aqui que te ajudam. Isso aqui é para te ajudar a fazer o triângulo Phi. Tá? O que isso significa? Qualquer curva que você faz dentro dessa região, aqui ou aqui ou aqui, ele ainda qualifica como triângulo Phi. Essa aí foi a técnica que o Rômulo usou para conseguir bater o Mundial. Rômulo, ele, por exemplo, ele fez a distância lá, ele decolou, vamos supor que aqui fosse Divinópolis, decolou, ele veio aqui no sentido anti-horário, tá? Chegou aqui de volta, ele tinha combustível pra caramba ainda. Aí eu falei, Rômulo, você tá com tantos quilômetros, se você voar mais 12, você consegue o recorde mundial. Se você voar para frente até onde o combustível acabar, você bate o recorde mundial tranquilo. Então aqui, o que ele fez? Em vez de ter fechado o voo aqui, ele continuou avançando aqui. Continuou avançando até, vamos supor, ele poderia ter vindo até aqui, ele veio até o meio. Mas você pode vir até aqui no final, não precisa voltar, mas vale mais pontos se você conseguir voltar. Voltou. Beleza, onde é que vai ser teus pontos de curva aí do Phi? Vai ser um aqui e outro aqui onde você virou por último. Não interessa onde você começou o voo, interessa as 3 curvas que você fez. Então você no final, sobrou gasolina, você consegue aumentar o Phi e voltar. Então você tem que voar obrigatoriamente contra o vento, é mais difícil de planejar, porque tem que voar todas as direções, o planejamento é mais desafiador e é possível fazer esse resgate, mas ele vale muito mais ponto para quem gosta lá de brincar com o start de XC. Ele vale 1.4 na Phi, 2 pontos no XC, 2 pontos o dobro de pontos, né, no XC Brasil e 4 vezes mais pontos no XC Contest. Então é um triângulo fantástico para fazer. E o legal desse negócio é que dá para fazer sem resgate. Então, para quem não quis baixar o aplicativo do Tinder, para ter um amigo, ou então não tem um vagabundo favorito que pode te acompanhar em qualquer resgate, o triângulo vai fazer isso aí. É por isso que eu sou viciado nesses triângulos aí, porque você não repete caminho, você não faz ele de volta, você faz um percurso, é uma paisagem diferente em cada hora. Você quiser ver uma coisa diferente, é só aumentar o triângulo e você pousa perto do teu carro. Você estaciona teu carro, monta o equipamento, decola, faz o teu circuito e volta, tá no carro ou volta para casa. Não precisa do resgate. Eu deixei responder alguma pergunta aí que vocês estão fazendo até agora, não? Beleza, aí aquele site, galera, de planejamento, tá? É aquele que eu falei de você do GeoGebra. Esse aqui é o que calculo no triângulo Phi para mim. O que eu consigo ajustar? Eu girando essas barrinhas aqui, movendo essas barrinhas aqui, eu consigo regular qual é a velocidade da minha asa, porque eu já medi ela. A minha é 50 km por hora. Vamos dizer que eu tenho o meu tanque de combustível de 20 litros, então eu quero saber o que eu faço com esse tanque da Parajet de 20 litros. Meu consumo é 4.3 e eu quero deixar um fator de segurança de 15 minutos. Eu quero que meu combustível dure 15 minutos a mais, eu quero que sobre 15 minutos no final. Então, aqui de cara, esse aplicativo vai me dar o tempo que eu consigo voar, que é 264 minutos. Aí você tem 4 horas, falei merda, 240, 4 horas e 24 minutos. É o meu tempo de voo ali, 264 minutos, beleza? A distância não se preocupa agora. Então, o que eu tenho que fazer agora? Meu próximo passo é saber que distância eu consigo cobrir, o que eu consigo fazer cumprir com essas 4 horas e 24 minutos de combustível. Então aí eu vou no outro site, que é o Indy, tá? Porque aí eu começo a ter influência de vento. Eu tenho que conseguir estimar qual vai ser as velocidades em cada perna. Tranquilo? Vi lá qual a velocidade em cada perna. Eu tracei aqui no Indy. Aqui o link está aí. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Como eu falei, nada aqui é segredo.
eu posso montar outra previsão até com informações diferentes, então eu não preciso reter informação. O link está aqui, você abrindo ele, você põe lá o mapa na tua região e aí você abre esse menu, você vai ter aqui uma reguinha. Com a reguinha você consegue traçar o percurso que você está pretendendo fazer. Esse aqui acho que é o maior triângulo FAI que tem nessa prova aí, certo? Eu coloquei como exemplo. Ele colocou nessa reguinha aqui, o que vai acontecer? Ó? Ele vai automaticamente, quando você riscou essa reguinha, ele vai abrir. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho um site, depois eu mostro no site. Ele vai abrir esse menu aqui, isso aqui é o teu trajeto, isso aqui é a tua previsão de tempo no seu trajeto. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma setinha com o rabinho desse lado aqui apontando para lá, isso aqui é para onde o seu vento está soprando. Então você vai fazer o seu percurso daqui para cá. Aqui você vai ver que seu vento está indicado nessa camada. Sudeste. A definição da tela não está boa, mas aqui, isso aqui são as camadas, tá? Então aqui mais ou menos acho que é 600 metros, tal, o vento está empurrando. A partir daqui, o vento já começa a pegar um pouco de través, já começa a não ficar tão eficiente. Aqui ele já fica muito de través. Então isso aqui, conforme você vai, pega o teu mouse e vai correndo aqui, você vai ver tanto a previsão do vento aqui mudar, e vai ver a bolinha aqui, mostrando onde você vai estar no percurso, conforme você corre o cursor aqui. E aqui você vai ter a oportunidade de ver o vento, ver se vai ter nebulosidade, que são esses riscos aqui. Vai ter indicativo de chuva também, que mostra uns símbolozinhos azuis com milímetros de chuva para cada hora do dia. Então isso aqui é o teu percurso todo e o que você vai pegar de vento. Aqui, por exemplo, aqui eu vou pegar vento de través nesse percurso. Aqui eu pego o vento contra, que você vai ver que a setinha está contra mim. Então, peguei isso aí, eu já tenho uma ideia de que eu vou fazer. E de acordo com a cor, você tem uma escala, está escondida agora por essa tabela. Mas isso é só no site da Wind ou no No site da Wind. O aplicativo do celular não funciona, você abre o site do computador. Ele vem sem curso aí. É wind.com lá no final? Tá só CO? É wind.co, acho que é. CO mesmo? Não, .com, desculpa. Ele está cortado ali, desculpa. Aqui tem uma legendazinha atrás dessa tabela mostrando o código de cores, o que é a velocidade de vento aqui. Essa verde aí é mais ou menos a 15 por hora, 15, 20 por hora. Eu estipularia 20 por hora aí, olhando para esse verde mais escuro. Aqui quando começa a ficar azul, já é uma velocidade de vento já mais para 10 a 8 km por hora. Então a transição aqui, eu diria que a transição aqui por Saquarema estaria 15 nesse voo. Beleza? Aqui, ó, é que a definição está ruim, mas aqui você seleciona que tipo de voo é. Como o Samuel estava explicando ontem, é um voo VFR, voo visual. E quando você clica aqui, abre uma caixinha para você colocar a sua velocidade média. Se você sabe a velocidade da tua asa, põe lá 50 km por hora, aí ele vai dar aqui o seu tempo de percurso. Ó. Tá vendo esse branquinho aqui? Esse aqui é o horário que você vai começar a voar e o horário que você vai terminar a voar. Você consegue correr ele pelas horas do dia, até botar no dia seguinte e tal, e ver na hora exata a previsão do tempo para a hora que você quer fazer seu voo. Beleza? Aí o próximo passo, eu pego aquele trajeto e coloco nesse site aí que é o Flash CA, que o pessoal estava me perguntando hoje. Márcio, como é que eu transfiro aquele plano agora lá para o telefone, para o aplicativo do telefone? Falei exatamente assim. Você abre o aplicativo, normalmente ele não vai estar com essa linha aqui, ele fica com uma linha reta, né? Normalmente ele não abre com essa linha reta. Você abre o menu e seleciona aqui para planejar o CC. Habilitou a planejar o CC, aí ele vai abrir uma linha e você manipula essa linha da maneira que você quiser. Eu vou mostrar, quando eu apresentar, eu vou mostrar rapidinho no aplicativo como é que se manipula ele, tá? No computador. Aí você botou aqui a distância que tá vendo que eu puxei aqui os limites dele para ficar sempre dentro dessas formas, para qualificar o triângulo FAI. Aí automaticamente ele mostra que você está fazendo um triângulo FAI de 207 km. Vai ganhar esse ponto aqui, mas esse ponto aqui na verdade é um outro cálculo que ele usa para uma outra liga lá, não é o da CBVL, nem o da Europa lá. Tem a distância total que você vai fazer mesmo, porque a distância não sempre é reta, né? Às vezes você faz umas curvinhas. O teu tempo, você põe a velocidade que você vai fazer. Eu tenho a 50, mas eu coloco 47 por segurança. E quanto mais forte o vento, menor a velocidade média. Tá?
Então, eu coloco isso aqui e ele estima o tempo que vai dar esse meu voo. Então, vamos lá. Quanto eu calculei que dura o meu combustível? 4 horas e 26 minutos. Esse voo aí dura 4 horas e 24 minutos. E tenho mais 15 minutos de fator de segurança. Consigo fazer? Beleza. Se o vento for o que eu estou esperando que seja, eu vou conseguir fazer. E aí, como é que eu sei disso? Eu botei aí que também, só para... Não é muito bom, tá? Não é muito preciso. Mas se você selecionar aqui para ver o espaço aéreo, ele mostra algumas limitações, algumas restrições de espaço aéreo na região. Tá? Ele não fala exatamente o que é, a imagem é meio poluída, mas é um recurso para vocês saberem que tem. Se você não quiser ficar olhando aquilo ali, é só desabilitar esse negócio aqui. Beleza. Aí o que eu faço? Eu peguei aquela foto, eu fiz um print lá daquele trajeto que eu plotei lá com as direções que eu quero voar e com a direção do vento, e botei eu colei simplesmente em cima desse programa que eu fiz. Eu posso pegar e colar uma foto qualquer ali. E aí eu continuo conseguindo manipular o programa sobre essa foto. Aí o que eu estou vendo ali? Ó? Eu estou vendo a direção do vento que está sendo indicada aqui. Eu alinhei aqui essa foto com o meu indicador de vento e peguei ele com o mouse aqui e movi ele para alinhar com o vento. E até o vento dá mais ou menos 15 por hora, que eu estou indicando de vento. Está vendo que está aqui a faixa azul e a faixa verde. Então eu chutei os 15 por hora. Botei 15 por hora na direção que ele vai estar. Aí o que eu fiz? A minha perna 1 é um pontinho que está aqui, ó, no meio dessa linha. Eu alinhei com o centro do círculo e puxei essa aqui, alinhei com a perna 1. Depois eu movo essa foto, eu consigo manipular essa foto, tá? Com essa foto, coloco aqui o começo da minha perna 2 no centro do círculo. Eu vou alinhar essa linha aqui com a perna 2. Aí eu pego aqui a perna 3, trago ela aqui para o centro do círculo. Aí eu vou alinhar essa linha aqui com a minha perna 3, só puxando aqui para um lado e para o outro. Então, de um lado para o outro eu faço esse alinhamento. Quando eu fiz esse alinhamento, automaticamente esse meu aplicativozinho, ele calcula cada velocidade que você vai fazer em cada perna. Tá? E ele calcula, ele te fala também a distância que eu vou percorrer vai depender para o triângulo mais otimizado, tá? Para esse combustível aqui. Então você pode usar a distância que você vai percorrer e o tempo que você vai percorrer essa distância. Então, se você tem a velocidade que você espera fazer em cada perna, perna 1, perna 2, perna 3, e você sabe o tempo que você vai fazer em cada perna, e você sabe o seu tempo total de voo, bicho, morreu. Aquela pergunta do Romo, será que meu tanque vai dar? Eu não sei. Se você fez isso aí, você nunca mais vai fazer essa pergunta. Você sabe que o seu tanque vai dar. E você consegue tomar essa decisão. Se alguma coisa sair do esperado, por exemplo, se na hora que eu estou fazendo essa minha velocidade aqui, ela der mais baixa que 35, o que eu faço? Eu decolei daqui, né? Vamos supor que eu decolei daqui. Está dando mais baixo que 35? Eu dou uma insistida, tá? Eu estou perto do pouso, eu tenho combustível para voltar. Eu sei que o combustível vai fazer isso tudo aqui. Então, para voltar daqui para cá, eu tenho, tá? Tranquilo. Se está menos de 35, eu aposto. Eu continuo fazendo 35 até chegar aqui. Beleza? Até chegar aqui, a velocidade que for. Aí eu esperava chegar lá em 62 minutos, dá 1 hora e 2 minutos. Cheguei ali. Se eu cheguei ali em 1 hora e 20, vamos dizer assim, eu falei, porra, eu gastei mais combustível do que eu deveria ter gastado até aqui. Se o resto sair dentro do que eu planejei, eu não consigo voltar, eu não consigo chegar no meu destino. Então o resto tem que dar melhor do que eu planejei. Eu faço uma aposta, eu faço a curva da segunda perna. E aí eu vejo se a minha perna está me dando uma velocidade maior do que eu planejei ou menor. Se for menor, bicho, eu aborto o voo na hora. O meu limite de abortar voo é aqui, ó, que vai ser a menor distância para minha decolagem. Certo? Eu posso abortar daqui, não tem problema. Mas vocês concordam comigo que é mais perto. Se eu tiver aqui para abortar voo, eu tinha combustível para fazer isso tudo. Eu vou ter combustível para fazer isso aqui. Certo? Então eu posso ainda continuar observando até chegar aqui. Falar, ó, aqui realmente não vai rolar, não está como planejei, volto direto. Beleza? Mas eu posso abortar também aqui. Agora, se for melhor, falar, porra, vou pagar para ver. O que acontece aqui no final. Se aqui no final, por exemplo, aqui eu tinha que chegar em 1 hora e 6 minutos. Desculpa, 1 hora e 6 minutos. Caramba. 1 hora e 46 minutos. Desculpa, tá? Eu esqueci que eu estava olhando aqui. Da esquerda, né? Eu estava olhando errado. Hã?
Você está decolando de verdade na esquerda, não na direita, né? Na verdade, esse voo aqui, eu botei a decolagem daqui, né? Mas só para efeito de exemplo, eu estou colocando como se a decolagem fosse daqui para cá, certo? Eu deveria chegar nesse ponto aqui, eu me confundi, eu olhei, estava olhando aqui, tá? Aqui que eu tenho que olhar. Eu tinha que chegar em 1 hora e 46 minutos. Se eu cheguei em 2 horas, eu tenho que esperar que esse tempo seja compensado aqui. Então vamos lá, 1 hora e 46, mais 85 dá 1 hora e 25 minutos aqui. Vamos colocar aí para arredondar 3 horas, 4 horas. Em 4 horas de voo eu tenho que estar nesse ponto aqui. Se, bicho, eu não for chegar em 4 horas naquele ponto, aí sim eu aborto o voo. Antes de chegar naquele ponto ali, eu já estou escolhendo a melhor rota para tirar a reta do pouso. Você vê que essa distância aqui é bem parecida com essa distância aqui. Então eu posso abortar aqui, galera, em qualquer lugar que vai estar tranquilão de voltar. Agora aí você pergunta, Márcio, como é que eu vou saber essa parada toda durante o voo? Como é que eu vou memorizar? Eu não memorizo. Eu faço assim, ó, pega lá o bloquinho de nota do meu celular, aí coloca aqui, ó. Velocidade da perna 1, 29 km por hora. Distância que eu vou percorrer, isso. O tempo de voo, 5 horas. Altitude recomendada, 750 metros. Que é só para eu ver a camada do vento mais ótima ali, que eu deveria estar voando ali. E aí eu vou acompanhando isso em cada perna. Estou com o aplicativo ali de voo e acompanhando, cumprindo cada perna, vendo quando é que eu tenho que estar lá. E vendo se está tudo se encaixando. Se está tudo se encaixando, bicho, termina teu voo, parte pro abraço. Porra, tranquilo, sem peso na consciência, sem perguntar para ninguém se o combustível vai dar. Segue seu voo e vai ser feliz. E vai acompanhando até a perna 4. Você vê que aqui, ó, eu fiz para mim mesmo. Eu sei que aqui, aqui nesse voo aqui eu fui com mais de um tanque, mais de bolsas. E eu sei que meu último tanque faz aquele tempo lá de 4 horas e pouquinho num tanque. Então eu coloquei aqui, ó, minhas 4 últimas horas de voo. São essas 2 últimas pernas aqui. Se eu chegar nessa perna aqui e eu não tiver um tanque inteiro para queimar, eu sei que eu não tenho combustível para acabar. Tem que tirar direto. Não vou contornar as 2 pernas. Entendeu? Então são lembretes que eu coloco aqui, que eu coloco para me orientar durante o voo. Esse aí é o segredo do XC. Beleza? E aí tá, você colocou, viu que vai conseguir fazer aquele voo. Quer colocar o voo no aplicativo? O que você vai fazer? Você vai traçar ele. Tá? Tem vários recursos aqui, depois eu aconselho vocês brincarem com ele, tem esse close flight, se você fizer um voo que não está aberto, não está ligado à extremidade, no close flight ele fecha para você e tal. Aí, mas para botar no aplicativo, você primeiro vai em download, aí você vai abrir esse pop-up aqui. Desse pop-up, você vai escolher aqui o formato do arquivo que você vai gerar. Pro Fly Sky High é o GPX de Waypoint, que é esse aqui. Vocês não estão cegos não, tá? A imagem está embaçada, eu só sei onde tudo está. O GPX de Waypoint, e pro PPGPS é o arquivo em KML, e é esse aqui, não, esse aqui, que é o mesmo arquivo do Google Earth. Certo? Você vai clicar nesse arquivo, aí aqui você vai dar um nome para os seus waypoints que você quiser. É só 3 letras que vem antes da numeração do waypoint. Se eu quiser botar Saquarema, põe lá SAQ, aí em cada waypoint ele vai botar lá SAQ 001, esse aqui 002. É só para você ter organizado lá os seus waypoints, nada demais. E aí você aperta download. Download, ele vai baixar na parte download do seu computador. Do computador do Fly Sky High, você manda ele pro seu WhatsApp. No WhatsApp você consegue abrir ele no aplicativo Fly Sky High. No PPGPS, a melhor maneira de você fazer para o seu Android, manda para você mesmo por e-mail. Abre ele no seu e-mail, baixa ele no seu e-mail e transfere ele para a pasta da pasta download para a pasta do PPGPS. E aí você consegue carregar ele no aplicativo daquela maneira. É só mandar pro WhatsApp, para você clicar no WhatsApp já abre. Você faz aquele botão, você abre ele vai abrir um arquivo de leitura mesmo. Você dá a função lá de encaminhar, aquela função com a setinha, de encaminhar e vai dar a opção. Abrir no Fly Sky High? Sim. Abrir no Fly Sky High, criar um novo grupo de waypoint. Criou, ele vai estar lá dentro. Para colocar ele na rota, é só transferir ele, carregar ele lá na pasta da rota e vai carregar teu voo.
Beleza? Aí, vamos lá, aplicativos aí para você usar em voo, galera. Tem esse PPGPS, tá? Tem o manual aí nesse link aqui. Tem o Fly Sky High, manual esse link. O Flymaster, o manual dele é dependendo do modelo, então por isso que eu não coloquei aqui o link dele na internet. E tem o XC-Track também com o manual nesse link. Cada um usa um tipo de arquivo para você carregar. O PPGPS é KNL, o Fly Sky High é GPX, o Flymaster também é GPX e o XC-Track é o próprio formato dele do XC-Track, que também, esse programa aqui, ele também baixa no formato para o XC-Track também. Vocês não vão ter complicação com arquivo nenhum. Os sites para a gente carregar os nossos voos, né? O mais popular, XC Brasil, XC Contest, ele está ficando cada vez mais popular. E para ser sincero, em termos de triângulo Fly, em termos de cross country, os europeus estão mais animados do que os brasileiros. Então acho que vale mais a pena a gente se comparar ao que estão fazendo na Europa do que o que estão fazendo no Brasil. No Brasil não tem muita gente engajada no XC. A BPM também, para quem é afiliado, ela tem a própria competição de XC, que para você ter uma ideia, cara, eu tenho uma limitação de estar embarcado 4 semanas e de folga 4 semanas. Eu não vou, assim, às vezes nas minhas 4 semanas, como essa agora, o tempo fica fechado direto. Essa folga agora eu não consegui voar ainda. Eu estava com um voo longo planejado, eu não consegui voar. Ainda assim, você vê como é que o pessoal não gosta de fazer XC. Ainda assim eu estou em primeiro lugar na liga da BPM. Mas porque o segundo lugar nem voa direito. Então, assim, não tem nem graça de brincar assim. Eu gosto mais do XC Contest por causa disso. O Google Earth é mais um lugar para você botar os seus voos em KNL lá, mas para manter para você meio particular, se você não quiser o seu voo plotado nesses sites aí. Beleza? Márcio, no XC Contest e o XC Brasil você tem a opção de publicar como não público. Dá para fazer também. Fica só para você. Tem essa opção também, eu esqueci de falar para vocês, é verdade. Mas assim, tem a opção do Google Earth também, que eu dá alguns outros recursos também que eu gosto, né? É uma opção, né? Vamos lá, galera. Voo de XC, dispositivo de segurança, certo? Por exemplo, voo acima da água, eu gosto de carregar, vamos lembrar que eu estou pesado, com combustível extra e o cacete, não tenho resgate, estou voando sozinho, tá? Eu vou com a gama na estrutura e eu uso esse spin lock na cintura. Isso aqui é para minha flutuabilidade, eu aciono ele manualmente, e esse aqui aciona automático. Se eu me desconectar da selete e tal, quiser nadar, eu nado com isso aqui e posso deixar isso aqui para trás lá boiando, tá? Na pior das hipóteses. Eu sempre falo assim, se você vai voar na praia, você pode cair na água. Existe uma prova, mesmo você voando na areia, você pode dar um curvão por acidente, tomar um colapso e cair na água. Você está com a gama, está tranquilo. Se você vai voar sobre a água, fazer uma travessia sobre a água, garanta que você tenha. A recomendação é não fazer, tá? Mas, assim, já que se vocês realmente quiserem fazer, pelo menos brinca direito. Carreguem 2 dispositivos de segurança de flutuabilidade o tempo todo. Tá? Não sejam conservadores nesse ponto. Uma vez que caiu na água, galera, é uma coisa, voar sobre a água é muito perigoso, mas eu não posso controlar as atitudes de você. Eu escolho fazer eventualmente, eu carrego isso. Eu não recomendo as pessoas fazerem, faz que é tranquilo. Não é tranquilo. Mas se você quer entrar nessa brincadeira, brinca direito. Certo? Teve um amigo lá de litoral que caiu na água, por achar ele 23 horas depois, quase morrendo de hipotermia. Tem isso, tem isso. É perigoso pra cacete. Principalmente sem resgate. Daniel pode contar uma história, um testemunho que ele dá, de que foi no começo dele lá, tal, ele entrou numa tempestade, a asa dele parachutou, ele caiu dentro da água. Ele falou que nadou 5 horas até conseguir sair, porque o mar estava revolto e tal, perdeu o equipamento, perdeu a porra toda. Mas ele ainda ficou um tempo ainda bem abalado com esse trauma que ele passou de você estar no mar, não conseguir sair durante 5 horas. Tá? Não é uma brincadeira segura, é uma brincadeira perigosa, mas vamos lá, é como mergulho em caverna. Ninguém vai mandar você mergulhar em caverna, mas alguém pode chegar, porra, eu quero mergulhar em caverna, é meu sonho. Alguém precisa te falar, cara, então tá, já que você quer fazer, faz esse negócio direito, tá? Leva um dispositivo de segurança automático, o outro não precisa ser, mas pelo menos um precisa ser automático.
tem certeza que você consegue alcançar o acionador manual dele, porque o que eu faria se eu caísse na água, é controverso isso, não é testado, vocês não precisam seguir o que eu estou falando, tá? Mas o que eu faria se eu caísse na água, ao invés de ficar tentando me desconectar embaixo d'água, porque você já vai estar ofegante, vai estar querendo, vai estar consumindo mais oxigênio, você vai pedir respiração mais cedo do que você treinando na piscina, isso aí é fato. O que eu faria é investir na minha respiração. Eu iria no Agama, puxaria o manual dele, porque se ele não acionou, ele vai acionar aquela hora, minha cabeça está fora d'água, bicho, acabou. E aciona, se o Agama não me tirar da água, aciona aquele outro ali. Antes do contato com a água? Não, no contato com a água. Se você acionar antes do contato com a água, ele estoura na queda. Bati na água, tô com a cara dentro da água, o Agama não acionou, a primeira coisa que eu vou fazer antes do meu desafio lá é investir na minha respiração. Eu vou partir para o Agama, acionar ele e botar ele para flutuar e tirar minha cabeça da água. Se ele não fez, aquele outro ali tira, porque ele fica aqui, ele infla aqui na tua frente. Então ele vai te desvirar e vai te tirar. É o que eu faria, tá? Eu não estou falando para vocês que é o que vocês têm, que fazer. É porque eu já fiz isso. Na piscina lá, treinando, é o teu fôlego certinho para você conseguir desconectar tudo. Basta que você dê uma desconectada mal sucedida e falsa, você já entrou em desespero, já faltou pulmão. Então, assim, eu não recomendo primeiro ninguém voar, fazer esse voo em cima d'água e depois, se for fazer, pelo menos usar o dispositivo. Paraquedas reserva, isso aí é para todos os casos, tá? Principalmente XC você está suscetível à térmica, está suscetível a descendente, que é pior do que a térmica para XC de paramotor. Você pode se ver numa situação de rotor, tal. É raro acontecer, mas você pode precisar do paraquedas reserva, é muito raro, mas é melhor ter do que não ter. Paraquedas aí quad é muito leve, é 1,5 kg e pouco, então não custa nada em termos de peso do equipamento, tá? Para quem faz voo, principalmente sozinho, isso aqui eu faço questão de ter esses pelo menos um desses localizadores satélites, tá? Eu já usei esse, que você consegue mandar mensagem de SMS. Eu tenho um amigo que usa esse, que tem um número limitado de mensagens que você consegue mandar, mas todos eles têm um botão de SOS e tem uma habilidade para qualquer um conseguir te rastrear se você compartilhar o link com a pessoa. Hoje eu uso esse, tá? Por que eu uso esse ao invés desse? Esse aqui, para eu cadastrar contato nele, eu tenho que sincronizar no programa do computador, cadastrar contato e tal, e depois sincronizar com o aparelho. Esse aqui, posso ir no site, ele só precisa da sinal de satélite para ele receber as informações do seu contato. E se eu quero mandar um SMS, por exemplo, para alguém que não esteja ali naquela minha lista de contato do aparelho, do aplicativo do celular, dos meus contatos, eu consigo puxar do meu contato celular no aplicativo celular daquele para exportar, não para o aparelho, mas eu consigo mandar mensagem usando o aplicativo no celular, aí o aplicativo exporta a mensagem para o aparelho envia para qualquer contato que eu tenho. Manda SMS, manda e-mail, a pessoa consegue te rastrear com o link e você tem o botão do SOS para acionar o socorro. A mensalidade desse é um pouco mais cara do que esse, mas esse aqui tem essas facilidades, tá? O Daniel que falou que ele fez o teste da precisão de localização, ele falou que esse aqui ele perdeu esse no mapa, não conseguiu achar. Esse aqui ele fez um teste e conseguiu achar. Então, eu pegando a palavra dele, ele falou que esse aqui localiza melhor, tá? O Garmin localiza melhor. Celular o tempo todo, galera, para comunicação fundamental, tá? Não conte só com isso aqui é muito mais fácil de você enviar a sua ligação, agiliza muito as coisas. Eu particularmente já tive situações que eu precisei chamar resgate para me tirar de onde eu estava do celular, que eu não conseguia sair. Já aconteceu comigo. Se não fosse celular, não tinha saído ali tão cedo. Powerbank, você precisa garantir que a sua bateria, você vai fazer um voo, talvez de 4 horas. Eu fiz voos de 10 horas, 11 horas. Se eu não tivesse um powerbank que aguentasse a bateria do celular, eu não conseguiria nem gravar o voo. Então você tem que ter um powerbank compatível. Para voo longo, galera, você não sabe onde você vai pousar, então tem alguma coisa bem calórica para você guardar para comer, um chocolate, uma barra de cereal, alguma coisa com bastante caloria e pelo menos uma garrafinha de água para você se safar. E isso aqui já me fez falta uma vez, tá? Eu precisei de um facão que eu não tinha. Foi no caso do celular, eu precisei do celular para chamar alguém para vir com o facão e me tirar onde estava. Então não é sempre que é fácil, não é todo equipamento que é fácil carregar. O pessoal do Nordeste, que faz voo livre, XC, muita gente carrega facão na selete. Tá? Então isso aqui é uma opção que não é um absurdo fazer, eu só coloquei mesmo para
como Marcos, o pessoal fala opção. de carregar sempre aquela faquinha que é Se você arborizar e ficar preso nas linhas pendurado, pode ser que seja uma opção boa. É leve, né? Isso, é uma coisa também, é barato até também. para cortar, se você não conseguir se desvencilhar, até para cortar a própria selete. Tem umas caras pra caramba. Quando é pra voo, fala que se você procurar em site para motor, você vai ver que é caro pra caralho. No mergulho, eles chamam isso aí de Z-Knife. Você procura Z-Knife do mergulho, é exatamente a mesma faca. Tá? Tem até umas bem compactas, bem leves. Você carrega preso na selete. No mergulho é assim, no mergulho de cavernas, como precisa alcançar. Na mergulho de caverna é mais difícil você alcançar as coisas do seu corpo do que no paramotor. Essa faquinha para o mergulho de caverna é até mais fácil de você acessar. Ela fica preso aqui no teu colete e você com o dedo, você puxa a argolinha dela, ela sai e você corta o que você quiser. Tá? Ela é de fato bem útil. Eu não uso não, tá? Eu tenho um canivete, eu carrego o canivete no lado aqui da... É que a peixeira dessa é difícil carregar no paramotor. No Zenith você carrega, sabia? No Zenith você carrega a porra toda. Já levou até um peixe desse tamanho. No Zenith você carrega a porra toda. Mas enfim, então a apresentação é essa, galera. Mas assim, a essência do XC, tendo feito isso, galera, tão voando sozinho, ou tão voando sozinho que você quer que uma pessoa consiga te encontrar a qualquer hora, ou voando em grupo, que você não quer que ninguém se perca, fundamental é você planejar o seu voo e seguir o plano, não desvie o plano. Eu vou dar um exemplo que a pessoa que eu fiz descendo uma vez no grupo do WhatsApp, a pessoa viu que eu estava falando dela, veio falar comigo, pô, você revelou o negócio do voo sem saber. Não falei o nome. Quando eu tenho um voo de XC que eu fui fazer, que eu combinei com um amigo meu, a gente vai fazer a maior distância possível e pousa dentro da rota. E no começo lá do trajeto, o meu motor estava com uma rotação muito alta, porque eu estava com peso muito grande, a asa que eu acabei vendo naquele voo que não era das melhores para aquele voo, então eu não estava conseguindo abrir o trimmer e acompanhar ele, porque eu estava pegando uma rotação muito alta. Até que eu falei com ele, cara, faz o seguinte, eu estou vendo que você está sobrando mais do que eu aqui. Então você abre o teu trimmer, vai embora e eu te encontro, a gente vai até onde der, a gente se encontra no pouso. Pode ir de boa. Tudo é coisa que é combinado, tá? Você não vai deixar teu amigo para trás sem combinar nada. E aí ele falou, beleza, eu vou tentar não sair muito da rota. Virou de lado um pouquinho e foi embora. Foi de trimmer aberto, eu fui de trimmer até no meio lá, né? No ótimo. Acabou que ele pousou antes de mim, meia hora antes de mim. Ele desviou tanto da rota, ele pousou meia hora antes de mim. Eu fiz uma distância maior que ele, pousei meia hora depois. Ele pousou na pane seca, eu pousei ainda com combustível. Depois que me buscaram, como eu mantive a rota, o resgate chegou ali em menos de uma hora até onde eu estava. Me pegou, me botou no carro. Para chegar até onde ele estava, a única coisa que o spot dele só mandava aquela uma mensagem, que era, tô em voo, tá tudo bem. Depois que ele pousou, ele só conseguia mandar essa mensagem. Então até a gente entender que ele estava querendo ser resgatado naquele lugar, demorou um tempo e ainda levou a gente 4 horas de carro numa estrada de chão para chegar até onde ele estava. E num lugar que não tinha sinal de celular, não tinha nada. Então imagina se ele simplesmente sai do lugar que ele estava ali e a gente não ia conseguir encontrar ele. Então, para você ver o quanto fundamental é a gente seguir o plano, principalmente quando você está em grupo. Porque todo mundo tem que conseguir prever, inclusive seu resgate, a rota que você falou que ia seguir. Então, planeja o voo e voa o plano, beleza? Respondendo uma pergunta final sobre térmica, o voo que eu costumo fazer de XC longo, eu costumo colocar acima da zona de térmica. Por quê? Porque eu manuseio combustível extra e tudo mais. Então, para mim, é mais fácil estar acima, estar com a mão solta, coloco o acelerador na trava de cruzeiro, penduro ali na frente ali da estrutura, e aí eu posso fazer o manuseio que eu quiser ali. O Rômulo, por exemplo, fez o recorde dele a 300 metros de altitude, 400 metros, coisa assim. Pegou porradeiro direto e tal, manuseou o tanque, foi de boa, foi uma opção dele, não tem nada de errado comigo. Então aí vai do conforto de cada um. Térmica, o pior não são as porradas para trás. Porrada para trás, você tira um pouquinho o motor, é aquela regra do voo livre, né? A asa vai para trás, você tem que dar um jeito de não continuar indo para frente, não continuar alimentando isso. Então você não dá tanto motor, dá tempo dela voltar um pouco para frente. Pegou uma descendente, ela não vai acontecer isso que vai sair dando motor ao mesmo tempo, mas se você por acaso pegar uma descendente que vai fazer avançar a asa, você pode tentar dar um pouco mais de motor para você ir para baixo dela. É um recurso que você não tem no livro. O problema não é térmica.
térmica você gerencia de boa. O problema do voo XC, ainda mais voo tipo voo do Sertão que a gente fez no ano passado, é descendente. Porque a térmica está te jogando para cima, é onde você quer ir, está tudo tranquilo. A descendente está te jogando para baixo, mais rápido até, porque seu planeio é muito baixo, mais rápido do que a térmica te joga para cima. Então você está sempre tendo que dar bastante motor nessas descendentes. Então você quer uma configuração de asa e motor que não superaqueça a ponto de fundir motor, coisa assim, se você precisar ficar funcionando ele perto do full direto quando você está numa descendente. E num voo desse longo, principalmente no Sertão, você tem uma descendente atrás da outra. A térmica parece que passou rápido. A descendente ela vem e fica te jogando para baixo. A sensação é essa, você está dando motor e você está com dificuldade de subir. O motor não gira no cacete com a dificuldade de subir. Então isso é coisa de térmica no XC, mas não tem nada demais. Você gerencia o quanto de porradeira você quer levar de acordo com a altitude que você está voando. O resto, pessoal, é só o meu conselho para quem não está acostumado com térmica, para quem não está acostumado nesse rotorzinho de vento terral e tudo mais, é cada vez se expor em horários graduais. Você não vai querer voar térmica no meio do sertão, no meio-dia, na região lá que você mora. O horário de térmica começa mais ou menos aí umas 9 horas da manhã, você voa até 10 horas da manhã num dia, aí continua fazendo isso até você se sentir confortável. No outro dia você voa no final de tarde, assim, mais cedo do que de costume, e vai cada vez se aproximando do horário de meio-dia. Gradativamente você vai ver que você vai se sentir mais confortável com aquela situação. Tem muito instrutor que já coloca um terror de térmica lá no curso e que aí coloca medo em todo mundo. O cara já está com cagaço de térmica, de colapso, antes sequer dele ver do que se trata. Se você está naquela situação e você se sentiu tranquilo e pode passar por uma situação acima, você vai ver que seu instrutor exagerou. Tá? Agora, se você se sentiu desconfortável naquela situação, aí você pode ser mais conservador, tá? E dar mais ouvido ao seu instrutor. Mas eu acho que as pessoas, você tem que saber exatamente o que é na prática, sentindo o corpo, o que é gradativamente, e saber se realmente você se sente confortável com aquilo ou não. No caso da descendente, como é que faz? A descendente, bicho, não tem, mas assim, é só acelerar. Você está descendo, é só acelerar. Você vai manter a altitude. A única coisa que você vai ver, você ganha menos, você ganha muito mais lento do que você está acostumado. Então a sensação é que você não tem a trepidação, né? Mas a sensação é que a tua hélice ela foi cobrida por areia, tá patinando. A sensação é essa. Eu, por exemplo, a pior que eu já peguei não foi uma descendente de rotor. Foi quando eu fiz o cross. Foi o primeiro cross que eu fiz assim legal mesmo, por conta própria. Eu decolei daqui de Jacarepaguá, de Barra da Tijuca, e fui até Itanhaém. Eu dei uma paradinha ali em eu sempre me enrolo para Guaraçatuba. Caraguatatuba. Eu parei ali para passar a noite, aí no dia seguinte eu reabasteci e fiz a travessia para Ilha Bela. Ilha Bela você tem duas escolhas. Eu não recomendo você contornar Ilha Bela e evitar o rotor. Você normalmente passa entre, é longe pra caraca. Já teve gente que já falou em fazer isso, mas não faz. Então a opção é você passar entre a Ilha Bela e o continente. Com o vento vindo te empurrando, você quando passar por essa passagem, você vai pegar o rotor do morro. Não, da ilha não, porque a ilha vai estar do outro lado. Se você estiver seguindo para você vai pegar o do morro que está ali naquela região. Eu peguei aquele rotor. Fica no porto ali, né? Fica no porto. E eu voando ali a 200 metros, 300 metros, eu tive essa sensação de estar dando motor tal e estar assim, bem próximo no limite dele estar te jogando para baixo. Porque eu estava pegando o vento bate no relevo, né, e ele desce um pouco. Então ele estava me jogando realmente para baixo. Eu estava ali tentando venci aquilo, passei e tal. Tomei um sacode depois que você pega o rotor propriamente dito, né? Mas passei por aquilo e beleza. Então não é pecado pegar rotor, não é pecado, tá? Agora rotor com vento forte é burrice. Mas você tem que fazer tudo um vento fraco, gradualmente, para poder realmente sentir se você está confortável ali ou não. Voo do Cristo, por exemplo, é um voo que eventualmente se faz rotorizado. Vento norte de manhã, mais até 10 km por hora, é um rotor que é suportável. Você passa debaixo do braço ali, parece que você dá vontade. Mas é um rotor suportável, é tranquilo. Então você faz. Tira da cadeira um pouquinho.
Se você está confortável, beleza, continua fazendo. Você não vai tomar um colapso por causa desse bumpzinho. A gente no paramotor, a gente tem uma vantagem grande em relação à asa do voo livre. Né? A asa do voo livre, se a asa avança, bicho, você conta com um pêndulo para você voltar. Então não tem nada te empurrando para frente. No paramotor, se a asa tenta avançar, ela está sempre atrasada. Mas se ela tenta avançar, você tem um ventilador nas tuas costas para te manter embaixo da asa. Você tem essa ajuda aí, beleza? Então, galera, tudo gradual, tudo mais. Vocês têm meu WhatsApp. Sempre que vocês quiserem dica para planejar voo, mais detalhe de site e tal. Caraca, eu estou sempre à disposição. O Rômulo já usou esse recurso algumas vezes já. Pô, você estava falando do Rômulo que ele estava voando numa altura que é mais propícia à térmica. No interior, qual seria uma altura vamos lá. Assim, ideal para você estar sentindo varia, menos, vamos dizer assim? Varia de acordo com a altitude, mas vou dar uma regra geral para vocês, tá? Só para explicar uma diferença rapidinho. A térmica que desprende aqui do nível do mar, ela vai perdendo energia gradativamente conforme ela sobe, porque tem um gradiente térmico aqui. A temperatura que ela foi gerada não tá, do ar onde ela foi gerada não está muito diferente da temperatura conforme ela sobe. Ela não vai perdendo muita energia, então ela sobe mais devagar, tá? Não tem muita porrada. Na região serrana, vamos supor que eu estou a 1000 metros de altitude. A temperatura do solo, quando está ao meio-dia, no solo, vai estar exatamente a mesma temperatura de solo que eu vou estar aqui ao nível do mar. Só que conforme você sobe, essa temperatura vai caindo mais abruptamente do que ao nível do mar. Então a térmica sobe com mais energia, mais turbulência. Troca mais rápido o frio pelo calor. Ela vai subindo mais rápido, expandindo mais rápido, né? Então a porrada é maior. A regra que eu uso, que eu vejo que está dando certo, que eu carrego desde o voo livre, é que a partir do chão até 400 metros, mesmo na serra, você pega a zona de bastante turbulência da térmica. A partir de 400 metros, a térmica está mais redonda. Então, se você voar nessa altitude, você vai ver quase dando aquela atrasada e tal, te empurrando um pouco para cima. Ela tenta, você sente aquela afrouxada quando você sai da térmica, mas você não sente aquela turbulência de ficar sacudindo. Até porque ela está grande também, então nessa altitude ela não te causa tanto transtorno. Normalmente, acima das nuvens, acima dos cúmulos, que aqui em Saquarema vai dar aí mais ou menos 1.300 metros, coisa assim, você já não sente mais nada, que é o voo de mão livre. Você não precisa fazer correção de curso nem nada. Então essa aí é a regra que eu uso, tá? Mas não coisa térmica, é prática. Claro que o embasamento teórico que o teu instrutor dá tal é legal, mas o melhor da térmica é você ter esse embasamento teórico e começar a experimentar gradualmente você mesmo em horários confortáveis, né, para você. A hora que você não se sentir mais confortável, você para de fazer isso. Então você regride um pouquinho no que você se sente confortável em fazer. Beleza, galera? Galera, eu vou botar essa apresentação lá no grupo, vou botar em PDF mesmo para ficar mais fácil, que ela tem animação. Tá os links dos sites todos lá, tá? Tem meu WhatsApp disponível para todo mundo, qualquer hora que vocês precisarem e tal. Eu não me importo em fazer, é um negócio que eu gosto de mexer. É a mesma coisa, eu gosto da brincadeira e não tem ninguém para brincar comigo. Então, quanto mais gente tiver adepto desse negócio aí, melhor. Planejar esses voos aí, esse dia, o voo de amanhã, se alguém tiver dúvida, o voo daqui a 2 dias, se alguém tiver dúvida, eu até vou aconselhar vocês, daqui a 2 dias a gente vai ter o Triângulo FI, tá? Para quem quiser participar. Vocês podem adotar um triângulo mais conservador, beleza, é tranquilo. Mas quem quiser fazer um voo intermediário, não dos mais ousados, mas algum voo intermediário, numa daquela distância intermediária ali, vem falar comigo, a gente conversa sobre consumo de motor, velocidade de asa, a gente tenta estimar aí um dos triângulos mais conservadores, que você pode fazer de maneira conservadora, que não vai acabar teu combustível e que você vai conseguir voltar para o pouso sem correr risco se você não tem muito detalhe do teu equipamento, se você não sabe o que o equipamento faz ainda. Mas lembrando que vocês, antes dessa prova do Triângulo FI, vocês precisam, assim, para efeito de pontuação, tentar prever em quanto tempo vocês vão cumprir o triângulo e quanto de combustível vocês vão usar. Isso aí já é um exercício para vocês verem. Em voo é quando você começa a ter essas perguntas, de forma que você, um dia, para responder essas perguntas, coloque em prática o que eu botei aqui. Tá? Então,
isso que eu estou mostrando aqui já dá alguma base para vocês, para ajudar vocês a estimarem o que vai acontecer no voo e dar uma ideia do quanto tempo você vai fazer a prova e qual o consumo que você vai ter. Aquilo é para nível de pontuação, mas é importante que vocês consigam fazer isso, passar antes da prova. Beleza? Mas foi um prazer passar essa informação contigo.